Oi galerinha, sejam bem-vindos para mais um canal. E hoje a gente vai jogar Moi. Não deu pra colocar aquela câmerazinha no fundo. Adivinha o que aconteceu? No último vídeo vocês vão ver, ela não funciona quando o jogo é de lado. Eu tentei fazer com ela, só que não dá pra jogar nenhum jogo que eu tenho. Então, a gente vai jogar Moi. E o objetivo ainda, primeiro objetivo, eu vou tentar fazer tipo um anime. Um personagem do anime. E o nome dele é Duda. Dela, né? É Duda. É porque eu não sabia que não ia colocar, eu coloquei Duda mesmo. Ó, tem vários joguinhos. Mas eu não sei qual eu jogo. Eu vou jogar corrida, galera. Ó, galera, eu vou falar um pouco mais perto do celular. Só pra ficar melhor. Ó, tô ganhando. Ai, perdi. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Eu vou passar você, ó. Tan, tan, tan. Eu tenho um poder. Vocês pegam poderzinhos pelo mapa. Eu peguei um. Olha essa bota aqui no cantinho. Olha o que eu faço. Sou malvado. Mentira, eu sou não. É porque é uma corrida e eu vou ganhar. Eu sempre quero pegar poder de velocidade. Porque velocidade é bom que você corre bem mais rápido. Não me passa lá. Cheguei em primeiro. E galerinha, vocês estão pensando, por que eu não gasto meus 7.000 reais que eu tenho? O problema é que eu tô no nível baixo, aí eu não tenho muita coisa pra comprar, entendeu? É pouca. Aí não tem quase nada de item. Eu morri. Voltei pro começo, eu vou perder tanto. Eu não vou ser a última. Eu me recuso. Eu não morri 2 vezes no mesmo lugar. Não, se eu ser a última eu vou ficar muito triste. Nossa, e olha o item que eu ganho, um patinho. Ah, mas tá bom, né? Pelo menos algum item. Para de vir patinho. Quero um item bom. Vamos lá, a gente vai... Eu quero conseguir velocidade. Joga outro patinho aqui, né? Não tô acertando ninguém. Olha o que eu vou fazer. Agora eu ganho velocidade. Agora que eu cheguei, né? Em quarto lugar. Então, vamos tentar de novo, né? Eu vou chegar em primeiro. Agora é o outro lado. Aqui. Vai, gol. Tan, 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 tan. E galerinha, eu vou tirar alguns aplicativos aqui para melhorar o vídeo, essas coisas, até para ficar mais legal. Para ficar mais divertido, assim, sabe? Porque assim, quando você nada muito legal, assim, não fica muito divertido. Vocês viram que eu acertei uma bosta nos dois? Patinho. Viu? Patinho é útil para você tacar na cara dos inimigos. Muito bom. Agora, galerinha, posso contar um segredo? Quando eu tava gravando Roblox, eu esqueci que eu tava gravando e fiquei quieta lá. Aí eu falei, eu tô gravando, comecei do nada, falar um monte de coisa, fingi que tava só concentrado, mas eu não tava não, porque eu esqueci que eu tava gravando. Tan, tan, tan. Vamos lá, né? Consegui uma bota, só que não tem ninguém. Que eu peguei um atalho, ninguém conseguiu pegar. Eu não caí do atalho, eu caí do atalho. Eu vou ganhar também. Só agora. Porque eu caí no atalho. Vocês teve mais chance. Mas sério, são muito ruins os NPC. NPC. Ah, não sei. Esses personagens que ficam jogando com nós. Que não é outras pessoas. Em primeiro lugar. Agora eu quero jogar outro jogo. Vou jogar Bomberman. Eu vou ser essa menininha de cabelo rosa. Tô aqui embaixo. Pra quem não sabe, a gente tem que ficar colocando bombas e tentar explodir as outras pessoas. Esse escudo a gente fica imune às bombas. Tive que usar. Eu faço isso aqui, ó. Pego o escudo e enche tudo, ó. Você vai morrer. Perdeu. Ai, eu perdi o escudo. Eu tava fazendo uma técnica e bem na hora eu perdi o escudo. Não acredito. Não podia ter acontecido isso. Tô nervosa agora. Agora eu tô nervosa. Isso aqui é pra melhorar a explosão.
Alguma coisa assim, sabe? Eu não sei todos os poderes ainda. Tem veneno, que eu me lembro. Velocidade. Pegar aqui velocidade, ó, que eu tô bem mais rápido. Tu. A bomba dele era ruim, então ele me matou. E quando as pessoas pegam poder, eu só fico correndo delas. É minha até tática. Olha, ele tá envenenado. Ai, quase morri agora. Ó, tem poucos poderes, mas... Ai, deu uma travada aqui. Ai, não dá pra ficar correndo pro lado e nem pro outro. Prende você. Nossa, eu ia morrer, olha aí. O lugar que a bomba explodiu, eu ia morrer, mas eu consegui. Aí, gente, eu vou tentar juntar bastante moeda para depois eu gastar tudo na loja. Tem um monte de roupinhas legais, eu vou mostrar depois dessa partida. E eu tenho que vencer. Eu vou vencer. Eu morri. Não aconteceu nada, vocês não viram nada. Não viram nada. Eu subi de nível, galerinha. Ganhei bolo. Vou comer tudo. Fui pro nível 9. Olha tudo que eu ganhei. Nossa, liberou um monte de coisa. Eu nem analiso muito, que depois, na hora que eu vou ver roupinha, essas coisas, olha o tanto de nível que eu tenho. Eu vou ver tudo. E só tem até o 60. Nossa, esse aqui é até o 100. Mas também é bastante, né? Nossa, que legal. Tem um monte de coisa. Eu queria... Eu acho que esse aqui ia ficar bonitinho. Vou tentar... Eu ia usar esse aqui, só que eu acho que não ficaria muito legal. Ia ficar legal, só que aí tá pensando em fazer uma menina. Que o nome é Duda, aí eu vou fazer uma menininha. Só que ainda tem que escolher, tem um monte de cabelo. Deixa eu dar uma olhadinha num aqui. Nossa, parece de duende, sabe? Aquele duende que tem no final dos arco-íris, desenho animado. Parece o chapéuzinho dele. Roubaram o chapéu do doente e colocaram aqui. E aqui, galerinha, pra você pular a corda. O que eu fiz? Sei lá, cliquei em alguma coisa. Sorteio, eu vou ganhar o quê? Moeda! E... Eu consegui 8.000 agora. Foi bom até. Vamos pular a corda. Uni. Aí sai do jogo. Uni, Duni, Te, Salame, Mingue, escolhido foi você. Pronto. Tediado. O que eu posso fazer? Eu vou entrar na minha mina. Olha eu lá descendo minha mina. Lá, 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 lá. Olha, tem ouro e diamante. Eu acho que eu vou ideia eu acender algum negócio para iluminar. Viu? Eu sei o que ele fez. Eu vou pegar ouro. Mas por que eu não posso pegar o diamante, só ouro? Ah, isso não pode. Tem que conseguir os dois. Isso ultrapassa. Não posso pegar o diamante, né? Só pra não ficar rica. Então, galerinha. Ah, tá. Não tô vendo um negócio aqui. Isso aqui é muito entediante. E caiu um personagem do céu. Aí cai outro. Aí você junta os dois. E pronto. Ele fez cocô. Ele tá fazendo cocô. Não acredito. Não pode. Ai, meu Deus. Quase encerrei o vídeo agora. Vamos continuar aqui. Eu vou virar médica. Eu sou um hipopótamo, sou mesmo. Aqui, vou ver o que ele tem. E nessa máquina, ele tem que pegar remédio. Tem que dar injeção.
na hora certa. Laranja, azul, vermelho. Acertei todas. Cansei de ser médico. Esse jogo eu queria ter uma coisa nova. Já sei, eu vou jogar com um monte de pessoas. Por que teu nome é Abby? Olha aqui o nome dela. Nossa. Tem como falar, ó. Eu tô feliz. 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 Aí tem como falar um monte de coisa. Brinquedos, essas coisas. Tem como fazer vários sinaizinhos, essas coisas. Eu gosto de falar qualquer coisa pra ver o que ele vai responder. Fala Brasil. Falei Brasil. Eu vou fazer uma cesta. O objetivo é fazer cesta. Tum, 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 tum. Véi, quase fiz cesta. Nossa, não é gol não. Cesta. Um pouquinho a planta. A gente tem que ir mais rápido que a bola. Nossa, o que tá acontecendo? Eu acho que eu vou fazer parkour aqui por cima. Eu ouvi falar uma lenda que tem um baú. É verdade. Ai, quase caí. Agora tem que chegar no outro lado pra avisar as pessoas. Ai, eu caí. Um homem bateu em minha porta e eu abri. E eu esqueci a letra. Acabou. Eu tô feliz. Eu vou falar Brasil. Ele é desse país que eu não sei o que é. Mentira, ele só fala qualquer coisa. Se eu mandar uma carinha, ele fala outra carinha. Ah não, ele fala qualquer coisa mesmo. Não respondeu nada. Respondeu ok. Tá bom. E galerinha... Ai, meu Deus. Que isso? Quase derrubei o celular aqui. E galerinha... Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E... clicar no sininho, se inscrever no canal. E você tem um desafio hoje. Você vai ter que passar por um amigo seu o vídeo. Então... Tchau, galerinha. Se inscreva no canal. Tchau.